Bom dia, meus alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula e nós vamos falar sobre o capítulo 3. Na aula passada, eu já tinha começado esse capítulo com vocês, mas eu achei por bem, por causa dessa interrupção que nós tivemos, e para ter uma sequência lógica do assunto, eu voltei e vou recomeçar o capítulo 3, tá? O capítulo 3 ele trata das ideias iluministas, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ter como proposta compreender o contexto do desenvolvimento do iluminismo. Nós vamos identificar os países onde se desenvolveram as ideias iluministas e vamos conhecer os principais pensadores iluministas, tá? A nossa aula ela vai estar baseada no nosso módulo, terceiro capítulo, que vai da página 285 até a 287, tá? Então, vamos ver primeiro entendendo, né? Vamos entender o surgimento do iluminismo. O que foi o iluminismo? Gente, o iluminismo foi um movimento, tá? Em que ele renovou, ele mudou as ideias que estavam em vigor na época. Ele aconteceu em 3 países, né? Foi na Inglaterra, foi na Holanda e foi na França, tá? E como que isso aconteceu? Esse movimento ele também teve o nome de Século das Luzes, tá? Por quê? Porque houve um grande desenvolvimento da cultura, um desenvolvimento científico, um grande desenvolvimento intelectual na época. Tá? Na verdade, houve um processo de renovação das mentalidades vigentes na época. E geralmente acontecia em formas de reuniões. Eram pensadores, eram eruditos daquela época, e eles reuniam, e o fruto dessa reunião, o fruto dessa discussão que eles promoviam na época, eles acabavam divulgando. Por causa disso, essa elite intelectual da época, eles se autodenominavam iluministas ou ilustrados. É importante vocês saberem que quem dominava o panorama cultural da época, né, era a instituição religiosa, que era a igreja. Tá? E dentre as coisas que eles mantinham e lutavam para preservar, tá? Era o dogmatismo. O que era o dogmatismo? Era aqueles conjuntos de preceitos que você não poderia contestar, tá? E eles eram baseados dentro do conhecimento teológico, tá? O teocentrismo, o Deus como o centro de tudo, Deus, centrismo, tudo era explicado pela religião, tudo era justificado pela religião, isso é uma coisa que não era contestada, tá? E assim como também a salvação. A fé, gente, é importante você saber que nessa época a fé ela tinha um peso maior do que a razão, tá? Só que no século XVI todo esse panorama começou a mudar por causa de um evento chamado Renascimento Cultural. E o Renascimento Cultural ele começou a lançar as suas ideias, tá? E acreditava-se ainda que o homem foi criado por Deus, o mundo foi criado por Deus, só que Deus deixou isso tudo para ir para quê? Porque o homem cuidasse. Então, o centro das ideias, o centro do universo, deixou de ser Deus para ser o homem. Tá? O homem que cuidava, Deus criou, mas o homem que tinha, a partir de então, de cuidar e administrar isso tudo aí. Tá? Uma base muito importante do movimento iluminista foi a classe burguesa, porque a classe burguesa ela não tinha muita voz, né, junto com a nobreza e nem junto com a igreja. Então a nobreza a burguesia começou a reivindicar o seu direito de ter voz também, porque era do interesse dela. Nós vamos ver mais na frente por que a burguesia ela reivindicou voz nesse movimento iluminista.
Vocês vão ver basicamente que é um interesse comercial, né? Interesse econômico. Tá, vamos prosseguir. Olha só, e é importante vocês saberem que dentre as pessoas que fizeram diferença, que pesaram no prosseguimento dessa nova corrente de pensamento, foram autores, né, importantes da época que lançaram bases para isso. O primeiro dele foi o René Descartes. Tá? O René Descartes ele instituiu todo um pensamento em que ele separou, tá, fé e razão. Por isso ele é considerado o pai do racionalismo moderno. Ele que criou aquela frase, né? Penso, logo existe. E o segundo, né, é importante, que é um filósofo inglês chamado Isaac Newton. O Isaac Newton ele criou, né, as leis naturais, né, chamada lei natural de Newton, que era a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a lei da ação e da reação. Então ele procurava explicar todo o conhecimento racional através das leis naturais, das leis da natureza, tá? Continuando o nosso assunto, eu gostaria de falar também que uma das bases do iluminismo foi a crítica que ele fez ao estado de coisas na época. Então nós tivemos crise ao absolutismo, tá? A crise ao absolutismo, ela diz respeito ao poder incontestável do rei. Por que era incontestável? Porque existia a lei do direito divino. Né? A lei do direito divino falava que toda autoridade ela é instituída por Deus. Então você contestar, você censurar a autoridade do rei, tu estava indo contra aos ditames da palavra de Deus. Então tu era excomungado, ou você poderia até mesmo ser condenado à fogueira pelo tribunal da Santa Inquisição. Tá? Outra coisa que existia também era a crítica ao clero. A crítica ao clero, gente, é por quê? Porque a corrupção dentro da igreja estava assim, tomando ritmos alarmantes. Para vocês terem uma ideia, o perdão ele poderia ser comprado através das indulgências. Os cargos eclesiásticos, não os cargos eclesiásticos como os de padre, os cargos mais baixos, mas os cargos como cardeal, como arcebispo, como bispo, as famílias compravam esses cargos e era comum, por exemplo, um rei medieval, dentro do castelo dele, ele tinha capela. Ele não ia numa igreja pública, ele não se misturava com os simples mortais. Então ele tinha uma pessoa da família que celebrava a própria missa para ele. E esse cargo era comprado. A pessoa, por exemplo, estava morrendo e ela queria se confessar, ela queria não ser condenada, então ela pegava e ela comprava o perdão através das indulgências. Você dá uma fazenda, você dá uma quantidade em ouro e com isso você comprava o seu perdão, você garantia o seu lugar na salvação e com isso a igreja formava o chamado patrimônio de Pedro. Tá? Outra crítica muito pesada, e aí teve a participação, como eu falei para vocês, da burguesia, né? Era a crítica ao mercantilismo. Existia toda aquela teoria, tá? A teoria econômica que chamava metalismo. O que é o metalismo? Metalismo é a riqueza era medida pela quantidade de metais preciosos que você acumulava. Então existia uma proposta muito grande de se juntar ouro. Tá? Pra vocês terem uma ideia, isso era tão usual na época que a igreja era a instituição mais rica do mundo. Só em ouro que ela juntava em doações de fiéis ou pessoas que estavam querendo comprar cargos eclesiásticos ou comprar a própria salvação. Tá? E o que a burguesia queria? Ela queria o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? A não intromissão do Estado na economia, que isso futuramente
veio da origem ao pensamento capitalista. Aí nessa figura aqui, nesse slide, a gente tem o Lutero, que foi uma das pessoas que também influenciou no iluminismo, né, no prosseguimento através da reforma religiosa, ele pregando na porta de um castelo as 95 teses que ele escreveu e fixou, contestando toda a corrupção que estava acontecendo na igreja como instituição. Ele era um monge católico e se rebelou contra a igreja, fundando a igreja protestante com base nessas 95 teses. Uma das teses importantes dele, que ele falava que a salvação, o único meio da salvação era através da fé. Tá? Continuando a nossa fala, tá? Eu gostaria de falar para vocês que hoje eu vou deixar mais uma questão, né, para o nosso questionário, tá? E eu gostaria que vocês pesquisassem dentro desse conteúdo que eu falei, dentro dessas páginas, e respondessem essa questão. Tá? Na próxima aula eu vou começar a aula com a correção dessa questão, tá? E dando continuidade à nossa matéria. Bem, e para terminar a nossa aula, eu gostaria de dar um lembrete também, tá? Que na aula passada, na nossa aula presencial, eu passei para vocês o exercício relativo ao segundo capítulo do módulo, que vai da página 281 a 284. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício e, numa próxima aula, nós vamos fazer a correção desse exercício. E tem outro aviso. Queria falar para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, estou com muita saudade, doido para acabar isso tudo. Pedir para vocês se cuidarem, tá? Cuidem da saúde de vocês, não se exponham, lavem a mão. Quando vierem da rua, tomem um banho, troquem de roupa, para a gente se reencontrar e a gente se abraçar novamente, tá? E qualquer dúvida, pode me procurar. O número é o que a escola vai fornecer para vocês, o meu número pessoal, o WhatsApp, não só para matéria, para a gente bater um papo também, falar das coisas, falar da vida, falar de vocês, tá? Um abraço muito forte para vocês.